Questão aqui 67 fala da espectrometria de massas utilizada para a identificação das proteínas no estudo apresentado no texto. É uma técnica que permite determinar com precisão a massa molecular de moléculas carregadas. A determinação da massa exata da molécula é feita a partir do conhecimento da sua carga e da razão massa-carga, parâmetro que influencia no movimento das espécies, permitindo determinação. Caso a carga da molécula seja unitária, a razão da massa e da carga é numericamente igual à massa da espécie a ser identificada. Caso a carga seja 2, a razão da massa e da carga detectada é metade da massa da molécula. A imagem a seguir apresenta na forma de um gráfico o resultado de uma análise por espectrometria de massas de uma amostra pura, contendo apenas uma espécie intacta com forma molecular, que ele deu aqui pra gente, e massa exata, considerando os isótopos mais abundantes de 843,44 gramas por mol, detectada como carga-massa 421 e 722. Então, aqui a gente tem o gráfico e ele fala o seguinte: a presença de outros sinais, além desses que ele citou no texto, mesmo em uma amostra pura, não contendo nenhuma outra espécie, deve-se. Então, a gente vê aqui que a gente tem outros pontos aqui, outros sinais que aparecem no gráfico, que são sinais com uma abundância bem menor, né? São sinais com abundância mais inferiores, e ele quer saber ao que se deve isso, já que a gente está falando de uma amostra pura. Então, acontece o seguinte: o que são os isótopos? Isótopos são elementos que possuem, né? São átomos que possuem o mesmo número de prótons, certo? Porém, ele possui massa diferente, né? Então, a massa dele é diferente. A massa dele é diferente porque ele tem número de nêutrons diferentes, mas ele possui número de próton igual. E essa que é a ideia dos isótopos. Então, existem isótopos, né, que são menos abundantes. E por isso, aqui no gráfico, a abundância desses isótopos são menores, tá? Aí, a gente tem que reparar o seguinte: as massas são maiores, tá vendo? Aqui estava 421, 422, aqui foi para 423, 424. Então, aqui a massa aumentou. Isso quer dizer que esses isótopos são isótopos mais pesados, que têm massa maior, certo? E com isso, mais pesados, porém menos abundantes. Por isso que eles têm marcações aqui menorzinhas no gráfico, tá? Isso tudo porque ele afirmou que ela é pura, então não é impureza, não é outra substância. Tem que ser a mesma substância. Então, para isso, só pode ser isótopos, né? Aí, vamos lá. A presença de outros isótopos, beleza, menos abundantes, sim, e mais pesados que átomos presentes na molécula. Bom, esse faz sentido, porque as massas dele menos abundantes são massas maiores. Letra B. A espécie com carga unitária que possui massa maior. Aqui, a gente não vai mudar o nosso composto, né? Então, a gente não vai mudar a carga. A única coisa que a gente vai mudar é a massa. Por isso que a gente está falando de isótopo, né? Porque a carga aqui é a carga 2+, tá? Então, a gente está falando da mesma substância. Se eu estou falando da mesma substância, a gente não altera a carga dela. Presença de outros isótopos mais abundantes? Não, são menos abundantes, né? O mais abundante é o 421 ali. Então, a letra C também está errada. A carga do cálcio que faz com que a espécie detectada tenha mais de uma massa molecular. Como a carga não vai mudar, a carga é sempre 2+, que é a carga do cálcio, então, de novo, quem muda é a massa. Então, de novo, quem está mudando é por causa dos isótopos, não por conta da carga. Então, está errado a letra D. Presença de outros isótopos menos abundantes e mais leves? Não, são mais pesados, porque a massa foi aumentando, certo? Então, aqui o gabarito é mesmo letra A.